Olá, gente, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser uma aula. A aula de hoje vai ser uma aula. Na verdade, eu vou dar essa aula para me responder as atividades que eu passei para vocês, tá? Vai ser uma aula de correção dessas últimas atividades que eu passei para vocês, que aí na próxima aula a gente vai entrar na matéria de sistema neurológico, que eu vou enviar para vocês também, tá? Eu ia colocar as perguntas aqui, mas eu vou citar elas aqui no meu celular. Só um segundo. Então, gente, aqui, ó, a primeira pergunta, a primeira atividade que eu passei para vocês foi, foi uma atividade que é aula 4, perguntando explica o que é a angina de peito, né? Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, para vocês irem me acompanhando as respostas, tá? Então, o que é uma angina de peito? A angina de peito é uma síndrome clínica caracterizada por um desconforto torácico ou dor associada à isquemia do miocárdio, tá? Só essa resposta está ok, tá? Qual que é a diferença de uma angina estável e uma angina instável? A angina estável, a angina estável ela vai acontecer quando o paciente estiver à frente de algum esforço, né? Igual eu já falei com vocês, ele está correndo, aí sente aquela dor no peito, aquela angina no peito, né? E depois que ele senta e recupera o fôlego, por exemplo, né? Essa dor ela é aliviada por um repouso. Então, a angina estável é quando acontece frente a um esforço e é aliviada após repouso. E a angina instável é a intensidade da dor, muda ou aumenta em frequência, duração ou gravidade, podendo ocorrer em descanso. Então, mesmo o paciente estando em repouso, por exemplo, descansando, ele pode continuar sentindo a dor, né? Ou seja, é uma angina instável, tá? Quais os tratamentos para angina de peito? O principal objetivo é aumentar a oferta de oxigênio no miocárdio. Então, pode-se administrar, por exemplo, né, um tipo de tratamento, a nitroglicerina, que é um agente vasodilatador, né? Controlar os fatores de risco, por exemplo, fumo, obesidade, hipertensão arterial, hipercolesterolemia e hiperglicemia também, né? Aqui eu já não sei que vocês não precisam colocar, explicando como que deve ser administrado a nitroglicerina, né? Outro tipo de tratamento, medicamentos, né? De, por exemplo, propranolol, metoprolol, aspirina, né? Pode ser utilizado um anticoagulante, por exemplo, a heparina também, dependendo do caso do paciente. Se caso as crises continuarem persistindo, mesmo utilizando a medicação, controlando os fatores de risco, né? Pode ser indicado aí como tratamento cirurgias. No caso, a angioplastia coronariana e a cirurgia de revascularização, que no caso seria a ponte de safena, né? Outra pergunta. Cite quais cirurgias podem ser feitas para tratar a angina. No caso, essas duas que eu falei para vocês. Essas duas cirurgias. Angioplastia coronariana e cirurgia de revascularização, tá? A próxima pergunta foi: por que não se pode ligar a veia safena na artéria coronária com a artéria pulmonar? E por que liga a safena na artéria aorta com a artéria coronária? Aqui, ó, tem a imagem para vocês. Então, por que não se pode? A pergunta foi essa. Por que não se pode ligar? Por que não se pode ligar a veia safena? Porque vocês lembram que a cirurgia de revascularização, que é a ponte safena, o médico ele coleta um pedaço da safena lá na perna para fazer a ponte safena lá no coração. E aí eu falei com vocês que faz uma ponte, liga a safena aqui na artéria aorta com a artéria coronária. E aí a pergunta foi: por que não se pode ligar a veia safena na artéria coronária com
a artéria pulmonar. Por que não pode ligar? Simples. Aqui, gente, a artéria coronária está passando sangue rico em oxigênio. Se eu ligar, no caso aqui, o certo é ligar a artéria aorta com a artéria coronária. Por quê? Na artéria aorta está passando sangue rico em oxigênio, que está vindo lá do lado esquerdo do coração. Então, esse sangue rico em oxigênio, ele sai aqui da artéria aorta, vai passar pela veia safena, que vai chegar naquele local onde está obstruído e vai mandar o sangue rico em oxigênio para aquela parte ali onde não estava chegando sangue devido à obstrução. No caso, se fosse ligado na artéria pulmonar, em vez da artéria aorta, a artéria pulmonar é onde está passando o sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso. Então, aí o que acontece? Se eu ligasse a safena na artéria pulmonar, o sangue rico em gás carbônico iria passar pela safena e ia chegar sangue rico em gás carbônico aqui na artéria coronária. Ou seja, não iria chegar sangue com oxigênio aqui, de maneira que as células pudessem fazer a troca gasosa. E já ia chegar sangue rico em gás carbônico. Então, isso aqui acaba que poderia prejudicar a parede do coração. Então, é por isso que se liga a artéria aorta com a artéria coronária, tá? Aí, essa já foi uma das perguntas. Depois, eu passei... Aí, depois, a próxima pergunta, né? A próxima atividade, que foi a aula 5, eu fiz a pergunta sobre: explique o que é infarto do miocárdio, cite os seus sintomas e tratamento. Infarto do miocárdio é o ataque cardíaco, né? Conhecido popularmente. O infarto do miocárdio, ele é um processo em que uma artéria do miocárdio sofre privação sanguínea devido a uma oclusão de artéria coronária ou de um de seus ramos por um trombo, tá? Geralmente por um coágulo, ou também por uma placa de gordura, por um ateroma, por exemplo, tá? Os sintomas do infarto, nós temos aqui dor torácica súbita, contínua, apesar do repouso da medicação, que pode irradiar para os ombros e braços, particularmente por o lado esquerdo. Pulso e respiração podem estar mais rápidos que o normal. Pode vir sintomas como náuseas, vômitos, sudorese, palidez, sensação de morte iminente. Esses seriam os sintomas, tá? Como tratamento, pode ser utilizado aí, no caso, nas primeiras 48 horas, o paciente ele tem que ser mantido em uma unidade coronariana. Se caso tiver suspeita de infarto, o paciente ele recebe aspirina, nitroglicerina, morfina, um beta-bloqueador, no caso pode ser um propanolol, né, ou outros medicamentos quando indicados, enquanto o diagnóstico está sendo confirmado. Isso tudo para auxiliar na dilatação do vaso. Oxigenação por catéter ou máscara, obter o eletrocardiograma. Dependendo da situação, o paciente pode necessitar de uma cirurgia, no caso, uma angioplastia ou uma ponte de safena, é a mesma coisa que cirurgia de revascularização. E pode ser utilizado também os agentes trombolíticos, tá? Logo, a outra pergunta foi: o que é prolapso da válvula mitral? Seus sintomas e tratamentos. O prolapso da válvula mitral é um distúrbio herdado do tecido conjuntivo, que aqui, ó, a válvula, gente, ela é formada por tecido conjuntivo, tá? E aí é um distúrbio herdado nesse tecido conjuntivo, na válvula mesmo, que resulta em uma dilatação. A válvula ela dilata em um ou ambos os folhetos, então um ou o outro folheto, ou os dois folhetinhos, né, da válvula mitral. Os sintomas, geralmente não se tem sintomas. Quando tem, vai entrar fadiga, falta de ar, tonteira, palpitações, dor torácica e ansiedade. Quando existe regurgitação mitral, né, que pode ser que o sangue volte, né, está dilatado, aí abre um espaço aqui entre os dois folhetos da válvula, de maneira que o sangue pode voltar aqui para o átrio, né, que a gente chama de regurgitação mitral. Alguns pacientes apresentam sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, que eu expliquei para vocês.
Como tratamento, se caso tiver sintomas, o ideal é evitar cafeína, evitar o álcool e o uso de tabaco. Pode ser prescrito antiarrítmicos, para poder controlar a arritmia, se tiver. Nitratos, bloqueadores de canal de cálcio ou beta-bloqueadores, que no caso seriam um propanolol, né, um antihipertensivo. Nos casos avançados da doença, pode ser necessária intervenção cirúrgica, no caso que seria reparação ou substituição da válvula. É necessário o paciente tomar um antibiótico, tá? Como profilaxia, antes de qualquer tipo de cirurgia, no caso de um procedimento invasivo, para não ter nenhum tipo de infecção, e tratar a insuficiência cardíaca se o paciente tiver, tá? Aqui eu coloquei quais são as complicações da doença prolapso da válvula mitral. Como complicações nós temos dilatação cardíaca, fibrilação atrial, pode ter, né, uma fibrilação que é um tipo de arritmia bem complicada, hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva, tá? Igual eu expliquei para vocês, se esse lado, né, a válvula não está funcionando corretamente, né, então não está mandando sangue corretamente aqui na verdade está mandando sangue, né, mas a válvula não consegue controlar um pouco da sua abertura e seu fechamento, né, de maneira que está sempre escoando sangue aqui, ou quando os ventrículos vão bombear, vai ter a sístole ventricular do lado esquerdo, o sangue ele retorna para os átrios, então acaba que o sangue não vai indo lá para a artéria aorta. Ele vai um pouco, mas também volta para os átrios, né? E aí acaba que vai tendo um acúmulo de sangue que vai levando à insuficiência cardíaca congestiva. Aqui foi. Agora a próxima pergunta. Deixa eu ver. Da febre reumática, que foi a aula 6. O que é febre reumática? Febre reumática é uma doença autoimune, que eu já expliquei para vocês. Ela se desenvolve a partir de um episódio de alguma infecção que aconteceu na região da orofaringe pelo Streptococcus, que é um tipo de bactéria. E aí, essa doença ela vai se manifestar por volta de 2 a 4 semanas depois de algum episódio infeccioso, de faringite ou amidalite. Tá? Então, o paciente teve alguma doença antes por essa bactéria, né? Uma faringite, uma amidalite, e aí, se ela não trata corretamente, pode se levar a uma febre reumática, tá? Igual eu coloquei aqui, o sistema imunológico, por razões desconhecidas, passa a identificar as células e tecidos saudáveis do corpo como invasores, atacando-os e causando diversos problemas de saúde, tá? Por que acontece? Quando aqui nós temos a bactéria, né, a paciente está com uma faringite, ele não trata. E o corpo está tentando combater essa faringite, né, combater essa bactéria que está levando a faringite. Só que por alguma razão, o sistema imunológico, ele começa, ao invés de atacar não só as bactérias, né, começa a atacar o próprio corpo, tá? Tem uma reação aí, uma loucura que acontece com o sistema imunológico, que é uma coisa desconhecida, que ele está tentando combater a bactéria, mas ele começa a atacar o próprio corpo, tá? Aí que eu coloquei, como que ela é formada, como que a febre reumática é formada, igual eu falei aqui para vocês, do sistema imunológico, ou pode ser isso aqui, ó. Por exemplo, ocorreu uma infecção estreptocócica nas vias aéreas superiores, ou seja, uma infecção bacteriana nas vias aéreas superiores. Aí o nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra essas bactérias, que aí acaba ocorrendo uma reação cruzada que nós falamos, né? O nosso corpo, que produz esses anticorpos contra essas bactérias, esses anticorpos começam a atacar os próprios tecidos humanos, tá? As células, o nosso sistema imunológico, por mais que ele está lá combatendo as bactérias, também começa a atacar o próprio tecido, que aí vai levar a lesões inflamatórias do tecido conjuntivo, enfraquecimento da parede do coração e dano na válvula mitral, tá? Quais são os sintomas?
considera-se a hipótese da febre reumática se estiverem presentes pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, se tiver um desses sintomas aí já é considerado, pode ser considerado febre reumática, como uma hipótese. Então, por exemplo, cardite, que é a inflamação no músculo cardíaco, sopro cardíaco, dor nas juntas, nódulos subcutâneos, aqui eu não coloquei, mas acho que na próxima imagem tem, eritema marginado, que no caso seria esses machucadinhos na pele, e coreia, que são os movimentos involuntários, tá? Rápidos e erráticos dos membros e da face. Aqui os nódulos. Se tiver 2 desses sintomas, já pode ser preciso fazer aí o diagnóstico para saber se realmente é febre reumática. Como é tratada? Aliviar os sintomas, né? Então, no caso, se tiver lá a dor nas juntas, se tiver com eritema, se tiver com o que está levando, né, os sintomas, então aliviar os sintomas, controlar a inflamação, prevenir os episódios recorrentes de febre reumática, antibiótico, né, extremamente importante, por ser uma doença que é derivada aí de bactérias, a duração da profilaxia antibiótica, né, o paciente que ele não teve nenhum acometimento cardíaco, ou seja, a febre reumática não evoluiu aí para o coração. Então, se toma aí um antibiótico por 5 anos. Pacientes que teve problema no coração e teve alguma sequela na válvula, antibiótico por 10 anos. A eritromicina ela é prescrita para pacientes alérgicos à penicilina. Antibióticos é feito um tratamento profilático de antibióticos antes de qualquer tipo de procedimento invasivo. Anti-inflamatórios e anticonvulsivos, no caso, para os pacientes que têm a coreia, né? Que é os movimentos involuntários. Agora, a próxima pergunta foi sobre insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Diferencie insuficiência cardíaca esquerda, direita e biventricular. Cite os sintomas de cada. Então, aqui, ó, a insuficiência cardíaca esquerda, né, é quando o ventrículo esquerdo se contrai inadequadamente, fazendo com que o sangue não seja repassado para a aorta e para a circulação sistêmica. No caso, circulação sistêmica é para o corpo inteiro, tá? Esse sangue, então, passa a se acumular nos pulmões, provocando o edema intersticial pulmonar e a troca gasosa ela é prejudicada. Vocês lembram, né? Se o lado esquerdo não está funcionando corretamente, não está bombeando corretamente, vai acumulando esse sangue aqui, que vai fazendo uma pressão no sangue que está chegando ali dos pulmões, né? Das veias pulmonares, e aí vai acumulando o sangue até nos pulmões, né? Dando edema pulmonar e troca gasosa prejudicada. Então, isso aqui é insuficiência cardíaca esquerda. A insuficiência cardíaca direita ocorre de dilatação no ventrículo direito, resultando em ejeção reduzida para a circulação pulmonar. Ou seja, o lado direito do coração não está funcionando corretamente, então ele bombeia menos sangue, porque não tem tanta força, bombeia menos sangue para os pulmões, tá? Que o lado direito manda sangue para os pulmões. E aí leva aí pressões elevadas de congestão, aumento de sangue nas veias e capilares sistêmicos, ou seja, nas veias do nosso corpo vai acumulando sangue e aí vai, que a gente chama de vai dando um edema aí, né, nos nossos membros, tá? E a insuficiência cardíaca biventricular é a insuficiência de qualquer lado do coração, afetará, vai ter a insuficiência de ambos os lados do coração e o que a gente chama, né, de uma síndrome que cursa a congestão pulmonar e sistêmica, ou seja, vai ter, né, o problema, né, dos dois lados do coração, tá? Os sintomas do lado esquerdo, insuficiência cardíaca esquerda, dispneia, taquipneia, dispneia de esforço, ortopneia, taquicardia, diaforese, tosse, cianose, palidez, palpitações, fraqueza, fadiga, insônia, anorexia, hipotensão, baixos níveis de saturação de oxigênio, tá?
na direita, insuficiência cardíaca direita, edema periférico, hepatomegalia, ascite, distensão venosa jugular, anorexia, fraqueza, débito urinário reduzido, dor abdominal, náusea, vômitos, constipação, tá? E a insuficiência biventricular vai ser todos os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, tanto esquerda quanto direita, juntamente com sinais prováveis de choque cardiogênico em pacientes mais graves. Aqui eu coloquei o que significa choque, né, para você saber, eu acho que você já deve ter tido aula sobre isso, que é a incapacidade do sangue de bombear uma quantidade adequada de sangue para os órgãos nobres, causando aí queda de pressão, falta de oxigênio e por aí vai. Então, aqui tá os sintomas de todos que eu já tinha explicado para vocês anteriormente, tá? Aqui, outra coisa, como tratar a insuficiência cardíaca. Bom, infelizmente, a insuficiência cardíaca ela não tem uma cura, tá? As opções de tratamento vai variar de acordo com a gravidade, a condição do paciente. Pode ser feita a modificação do estilo de vida, controle farmacológico, oxigenoterapia, implante de dispositivos de assistência e intervenções cirúrgicas, tá? Pode chegar até num transplante de coração, tá? Agora, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Angina de peito, já falei, febre reumática, infarto. E agora, aneurisma, que foi a aula 8 aqui, a atividade da aula 8. Explique o que é aneurisma da aorta, quais os tipos de aneurisma e explique o que é cada um. O que é aneurisma? Aneurisma é um saco ou dilatação localizada que se forma em um ponto fraco na parede da artéria. Há um enfraquecimento da parede do vaso e, com o tempo, dilatação deste segmento, tá? Então, aneurisma é uma dilatação localizada aí em algum ponto fraco da parede da artéria, tá? Quais os tipos de aneurisma? Nós temos aqui o sacular, fusiforme e o dissecante, tá? O sacular é uma protusão bulbosa que se projeta a partir de um lado da parede arterial, que forma esse saco, né? A fusiforme é uma distensão simétrica de toda a circunferência da artéria. E a dissecante é um hematoma que desdobra as camadas da parede arterial, tá? Quais os sintomas de aneurisma de aorta torácica, aorta abdominal e dissecação da aorta? Então, vamos lá. Como sintomas de aneurisma de aorta torácica. Alguns pacientes podem não ter sintomas. Quando tem dor, dispneia devido à pressão exercida pelo saco aneurismático sobre a traqueia, brônquio principal ou o próprio pulmão. Então, tem uma dificuldade de respirar. Tosse, rouquidão, estridor. Fraqueza ou afonia devido à pressão sobre o nervo laríngeo. Disfagia como resultado da pressão sobre o esôfago. E edema decorrente da pressão exercida sobre os nervos e veias adjacentes, tá? Agora para sintomas do aneurisma de aorta abdominal. 40% dos pacientes podem apresentar sintomas, tais como dor abdominal constante, queixa de pulsação abdominal ou presença de uma massa abdominal. Pode haver ruptura, dependendo do grau da perda sanguínea, sinais variáveis de hipovolemia, tais como hipotensão e síncope, né? Lembrando, gente, a pior coisa que se pode acontecer no aneurisma é ele se romper e levar a hemorragia, né? E aqui agora na dissecação da aorta. Sintomas: dor intensa e persistente no tórax, anterior e posterior, que se estende para os ombros, área epigástrica ou abdômen, quadro idêntico ao infarto agudo do miocárdio. É muito parecido os sintomas, porém o eletrocardiograma está ok, está normal, tá? Quais os tratamentos para aneurisma de aorta? Aqui no caso, né, nós vamos ter, vou falar o geral,
tá? Aqui eu separei em 2. Mas, assim, no geral mesmo, a principal coisa que se deve fazer para cuidar, né, utilizar como tratamento de aneurisma, é controlar a pressão arterial, tá, gente? Sempre controlar a pressão arterial. Dependendo da situação, pode ser feito o tratamento cirúrgico, tá? Pode colocar-se aí um enxerto, tá? Correção dos fatores de risco que estão levando ao aneurisma, por exemplo, um fator de risco, aterosclerose. Então, para se controlar a aterosclerose, você tem que mudar seu estilo de vida, né? Então, alimentação, né? Atividade física e tudo mais. Então, assim, correção dos fatores de risco, controlar a pressão arterial. Dependendo da situação, pode-se utilizar a morfina, né? Mas o principal mesmo é antipertensivo, tá? E controlar os fatores de risco aí que estão auxiliando no aneurisma. Pode ser feito cirurgia e tudo mais. Agora sobre a próxima pergunta o que é trombose venosa? Cite os sintomas de trombose venosa profunda e os tratamentos. Então, trombose venosa refere-se a um processo inflamatório na veia desencadeado por um coágulo sanguíneo, tá? Então, vem através de um coágulo sanguíneo. Lembrando que nós temos aqui a trombose de veia profunda e a de veia superficial, tá? Cite os sintomas de trombose venosa profunda. Então, aqui temos edema unilateral, dor, temperatura aumentada do membro afetado, veias superficiais proeminentes, tá? A primeira manifestação da trombose venosa profunda pode ser a embolia pulmonar, tá? Eu já tinha falado isso para vocês. Como tratamentos para trombose venosa profunda, aqui, terapia de anticoagulantes é um dos principais métodos de tratamento, tá? Para evitar o desenvolvimento adicional de embolia, dificultar a extensão de trombos existentes. Como medicamentos, né, de anticoagulantes, nós temos a heparina, a varfarina. Pode ser utilizado alguns analgésicos no caso que o paciente estiver com dor. Tem as contraindicações de terapia anticoagulante. Se o paciente está tomando anticoagulante, mas o paciente está com esses problemas aqui, ó, né? Sangramento gastrointestinal, aneurisma, trauma grave, doença hepática, hemorragia vascular cerebral, no caso um AVC, né, hemorrágico, o paciente ele não pode tomar anticoagulante, tá? Tem a terapia trombolítica, que eu já expliquei para vocês. Outra coisa, recomendar repouso no leito, elevação dos membros inferiores para a redução do edema e da dor nas pernas. Evitar massagem no local afetado pelo risco de desprendimento do coágulo. Aplicar compressas mornas sobre o membro afetado. Meios de compressão elástica são empregadas quando o paciente começa a andar. Evitar o uso de objetos cortantes. Usar escovas de dentes com cerdas macias para não se ter lesão. Avaliar os sinais de sangramento para interrupção de terapia anticoagulante, né? Dependendo da situação, pode ser que precise interromper, né, a terapia anticoagulante. No caso do paciente que tiver alguma reação grave à heparina, no caso que a gente chama de trombocitopenia, né, o paciente tem que fazer uma troca, tem que interromper a heparina e trocar por outro tipo de terapia anticoagulante, no caso a lepirudina, é um exemplo, tá? E também tem um tratamento cirúrgico que pode ser feito embolectomia, trombectomia, angioplastia por balão ou aplicação de stent, tá? Agora também uma outra pergunta o que é úlcera venosa? Aqui, a úlcera venosa são oriundas de disfunções do sistema circulatório e representam 70% a 90% de todas as úlceras nas pernas. Mas, ou seja, a úlcera venosa são disfunções do sistema circulatório. Geralmente pode vir de uma insuficiência venosa, tá?
devido aí a uma incompetência do sistema venoso superficial e ou profundo que resulta na obstrução de válvulas venosas nas pernas ou um refluxo de sangue através das válvulas, tá? E aqui, por fim, como última pergunta, ou como última atividade que eu passei para vocês na aula 9. Na aula 9, as atividades foram: qual a diferença entre linfedema e linfangite? Explica o que é cada um. A diferença é que ele é uma doença que é ocasionada por alguma bactéria. No caso, a linfangite é uma doença que ela é uma doença em que algum tipo de infecção bacteriana afeta os vasos linfáticos. A linfedema já não vem por esse tipo de infecção, tá? A linfedema, ela é uma doença crônica. A linfangite já não é crônica. É uma doença crônica caracterizada por edema, que resulta de uma quantidade aumentada de linfa devido à interferência na drenagem normal. E a linfangite... Opa! E a linfangite é uma inflamação aguda, ao contrário do linfedema, que é crônico. É uma inflamação aguda dos vasos linfáticos e geralmente ocorre em decorrência de uma infecção estreptocócica originada a partir de uma ferida no membro, tá? Peraí. Cite os sintomas de tratamento de linfedema e linfangite. Os sintomas de linfangite são estrias avermelhadas que delineiam o trajeto dos vasos linfáticos. Os linfonodos mais frequentemente da virilha, axila ou região cervical vão ficar aumentados, avermelhados e dolorosos, tá? Como tratamento, antibiótico, por ser bactéria, fazer um tratamento de antibiótico-terapia, repouso alternado com movimentação dos membros afetados. Pode ser indicado o uso de meio de compressão elástica nos membros afetados após as crises agudas por vários meses para evitar o edema a longo prazo. E no linfedema, como sintomas, tem os edemas nos membros. A princípio é macio, depressivo e reversível, com a elevação do membro e repouso, né? Pode ser repressivo. Qualquer lesão em caso crônico pode provocar infecção, ou seja, pode levar a linfangite. À medida que a condição progride, né, que a pessoa não vai cuidando, vai ficando firme, não depressivo e irreversível, tá? Pode dar uma fibrose crônica, especialmente nos tecidos subcutâneos, hipertrofia da pele, devido a várias infecções. Dá um aspecto elefantíaco do membro. Como tratamento e cuidados, reduzir e controlar o edema e evitar a infecção. Drenagem linfática pode ser utilizada com bandagens compressivas, atividade física, cuidados cutâneos, bastante hidratação na pele, dependendo da gravidade e do estágio do linfedema. Repouso no leito, né, com o membro elevado. Pode ser utilizada terapia farmacológica, por exemplo, diuréticos e antibióticos, se caso tiver uma linfangite. E pode ser feito um tratamento cirúrgico, no caso, a excisão de tecido subcutâneo, e é fácil do lugar do tecido fibroso afetado com enxerto de pele, tá, gente? Gente, essa aula vai ser uma aula só de correção mesmo. Na próxima aula, eu vou passar para vocês sistema neurológico, tá? Que é uma matéria mais complicada. Eu quero dedicar um tempo bacana nessa matéria. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida em alguma resposta, né? Porque estava bem nas aulas que eu fui dando para vocês. Mas se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.